não enganei vocês, hein? Falei que ia voltar só amanhã, olha eu aqui, ó. Tô aqui novamente, exato, para mais uma aula junto com os professores maravilhosos. Hoje eu vou encher a bola dos professores de geografia, não do professor Antônio. Os professores maravilhosos, fantásticos, sensacionais de geografia que estão aí do ladinho de vocês. Não é, professor Antônio? É isso aí. Então, toda vez que você fizer agora, você fala bem dos professores de geografia, porque é eles que merecem. Bom dia a todos aí, os alunos, professores, né, e aos demais aí que queiram acompanhar essa aula do sexto ano, né, do ensino fundamental dos anos finais, né? A continuação de uma aula da semana passada, né, Ju? Você fica bonito de verde. Verde é uma cor bonita, né? Vamos Esperança, comprar pro nosso né? diretor uma camisa verde bem bonita pra ele. Ele gosta, ele falou que adora uma cor verde. Ele falou. Tá pensando aqui, vamos lá. Vamos lá. Tema da aula, o título da aula de hoje. Problemas e soluções socioambientais e urbanos. Parte 2. Gente, tomei uma bronca, uma olhada aqui do diretor. O olhar 43 dele é cativante, né? Me deu medo agora. Sabe aquele momento que sua mãe olha pra você e fala, vou te pegar lá fora, hein? Mas vamos lá, a habilidade da aula de hoje. Eu vou sobreviver. EF05-GE11. Identificar e descrever problemas socioambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência. Lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico, entre outros. Analisar as diferentes origens e propor soluções, inclusive tecnológicas, para esses problemas. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, qualidade ambiental. Qualidade de vida, tudo a ver com a educação física. Exato, né? Eu uni, né? Geografia com educação física, qualidade de vida. Exatamente. E soluções tecnológicas, tecnologia amanhã. Exato. Tecnologia, juntou, tá vendo? É isso aí. E por falar, né, nessa questão de tecnologia, né, de planejamento, nós vamos ver um vídeo aí que fala aí do Estatuto da Cidade, né? O Conselho aí das Cidades, daqui a pouco a gente volta. Através dessa janela, jovens carentes como ele estão conhecendo países, continentes, povos e culturas diferentes. Estão descobrindo um novo mundo. Mas nesta janela, ele se depara com outra realidade. Não tem condições financeiras sequer de conhecer a própria cidade onde vive. Uma condição de vida difícil para milhões de brasileiros vítimas de uma ocupação urbana sem planejamento sustentável, sem foco nos seus habitantes e sujeita à especulação imobiliária. Tudo isso teve início no maior movimento migratório da história do país, que aconteceu a partir da metade do século XX, quando o Brasil do campo descobriu o Brasil das cidades. Embalados pela esperança e o sonho de uma vida melhor, levas e levas de brasileiros desembarcaram nas metrópoles. O país, que tinha apenas 31% de sua população nas áreas urbanas, passou a concentrar assustadores 82%. E, infelizmente, logo na chegada, os migrantes descobriram a face cruel de seu novo lar. As grandes cidades não estavam preparadas para receber esse enorme contingente de pessoas e não conseguiram atender às necessidades básicas de seus habitantes, como postos de trabalho, serviços públicos e qualidade de vida. Houve uma explosão de violência, pobreza e desigualdades jamais vistas na história do Brasil. Algo tinha que ser feito. E a instalação da Assembleia Constituinte, em 1987, era o momento certo para isso. Fruto do clamor da sociedade e de uma emenda popular com 130 mil assinaturas, surgia o embrião do Estatuto da Cidade, que já trazia na sua concepção a necessidade da propriedade urbana cumprir a sua função social e se tornar acessível para a grande maioria dos brasileiros. Finalmente, em 10 de outubro de 2001,
O estatuto entrava em vigor através de sanção presidencial, regulamentando o plano diretor e dando origem a uma nova política urbana no país. Entrava em ação algo inovador e disciplinador, capaz de induzir a sociedade e os governantes a realizarem as mudanças que todos desejavam para as nossas cidades. Com o Estatuto da Cidade, o conceito de metrópole mudou radicalmente. De terreno fértil para a especulação desenfreada, que serve apenas a uma minoria, os conglomerados urbanos passam a ser percebidos como organismo vivo, voltados para o bem-estar de seus habitantes e capazes de gerar empregos, renda, oportunidades, cidadania, lazer e, consequentemente, proporcionar a qualidade de vida que todo cidadão merece. Bom, é isso aí, né? Essa questão aí do Estatuto da Cidade, né? Ela foi comentada aí do plano diretor, né? Uma maneira, né, de tornar, né, a cidade, né, melhor, né? Vamos dizer assim, melhor vivida, né? Com uma melhor qualidade de vida, né, Ju? Só que, né, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que já vem com uma infraestrutura bem, né, arcaica, né, bem caótica, é complicado, mas estão tentando de alguma maneira, né? Pelo menos tem um estatuto, né? Você sabe que ontem... Foi ontem? Que dia foi ontem? Ontem foi dia 8. Não. Foi na terça, no feriado. Tava passando na Marginal Pinheiros e eu vi que tem bastante gente utilizando aquela faixa lá, ciclofaixa lá, a pista. Um propósito de melhoria da qualidade de vida, proporcionando atividade física para as pessoas. Mas não é o suficiente, né? Não, porque, né, a construção a própria pavimentação das ruas e avenidas, né, dificulta, né? Tem onde eu moro lá, né, não tem lá a Avenida Politécnica, né? Você conhece lá que você mora perto, né? Estamos do lado. Então, tem lá a ciclovia, de repente ela some, porque ele tem que ir para outra rua e voltar de novo para a Politécnica. Lembra do ET? É o mesmo estilo. O ET, daí sai da voadinha a assim, bicicleta vai volta, voando e volta e aterriza em outro lugar. É complicado, né? Bom, um problema que nós temos, né, nos grandes centros e também em outras cidades, né, que foram aí foram aumentando sem uma infraestrutura e sem um planejamento, são a questão aí das enchentes, né? Então, elas são aí, né, bastante, elas complicam muito a vida do cidadão, principalmente aqui no Brasil, né, no período do verão, né? Então, aí inundações, ocasiona também escorregamentos de massa, tornam aí mais comuns, né, e a presença de extensas áreas urbanas com ocupações vulneráveis acaba intensificando aí seus efeitos. Localmente, esta intensificação, sob o ponto de vista climático, ocorre porque a substituição da vegetação por estruturas de concreto, asfalto, etc., implica numa maior retenção de calor à superfície, aumentando a temperatura de determinadas áreas, né? Que lá nós chamamos de ilhas de calor, né? Aqui em São Paulo, vários pontos tem aí a famosa, né, ilhas de calor aí. Logicamente, a questão aí das enchentes, né, também tem a questão, né, do planejamento de onde foi construído, né, as casas, né, a própria marginais aí, elas estreitaram, né, e fizeram com que houve né, uma transformação no leito dos rios, né, o que ocasiona também enchentes, né? Regiões de várzea, que tem muito aqui na cidade de São Paulo e também tem em outras cidades, foram aí ocupadas, né, por habitações, né, e até incentivadas, né, antigamente pelas prefeituras, né? Prestes Maia, que foi o prefeito aqui de São Paulo, incentivou a habitação nas várzeas, né? Temos lá na Baixada do Glicério um claro exemplo disso aqui na cidade de São Paulo. E também tem a questão aí, né, dos deslizamentos de terras, ocasionados também, e principalmente, né, pela má infraestrutura habitacional que nós temos, e aí, logicamente, as pessoas vão buscar refúgios, né, e moradias nessas regiões. Então, retira a vegetação original e, com o passar do tempo e as chuvas, vão tirando a terra por baixo dessas casas e aí ocasiona esse escorregamento aí de massas, como foi citado no texto, né, Ju? Planejamento. Planejamento. Essa é a palavra. Tem ou não tem, gente? Tem que ter planejamento, tem que ter aí, né, uma infraestrutura. Né? Logicamente, nós crescemos aí num caos tremendo, né? O próprio vídeo mostrou a questão da migração, ela vinha, né, abruptamente, né? Então, logicamente, também ocasionou esse problema, mas não justifica, né? Na próxima tela, e também continuando aí falando sobre enchentes, o Brasil aparece entre os 15 países do globo com a maior população exposta ao risco de inundação.
A informação é de um relatório da ONU documentando catástrofes naturais das últimas 2 décadas na América Latina e no Caribe. No estudo Desastres Naturais na América Latina e Caribe, o Escritório da ONU para os Assuntos Humanitários, né, conhecido aí como OCHA, aponta as inundações como o tipo de desastres mais comum na região desde o ano 2000. Aqui no Brasil, por exemplo, como eu falei, tem a questão aí da estação do verão, né, que chove, né, muito em regiões, principalmente regiões serranas, ocasionando aí o escorregamento de massas, e regiões aí centrais também ocasionando problemas de enchentes, né? Então isso, né, aqui no Brasil. Já países da América Latina, alguns aí, principalmente na região do Caribe, também sofrem aí, né, ocasionalmente, né, os processos aí de furacões e tornados, né? Também aí o que agrava mais ainda a situação desses países aí da América Central, principalmente, tá certo? Professor Russo, a enchente é um problema socioambiental, né? É um problema socioambiental porque afeta a todos. É lógico, né? A gente tem, lógico, tem a parte da culpa do governo, mas também tem parte da culpa do cidadão, né? Que joga lixo na rua, né? Que enche os rios aí. Dá para você mobiliar uma casa de tanta coisa que você tem lá no córrego, né, e nos rios. Acaba entupindo, né, as bocas de lobos também ficam entupidas, né? Por mais que se limpe, por mais que se faça a limpeza urbana, né, que também não é aquelas coisas, mas também tem o problema aí da consciência do cidadão. Começa na escola, começa também na família, né? Isso aí vai agregando, né, e tem essa consciência ambiental, né? Então, tem aquele ponto da lei do retorno, né, Ju? O que eu faço aqui vai retornar. Então, jogar o lixo na rua, uma pituca de cigarro aí que não custa nada pegar, colocar lá no cinzeiro do automóvel e depois jogar no lixo, não, prefere jogar na rua, né? E aí vai se acumulando, parece que não é nada, mas vai se acumulando e aí ocasiona esses problemas aí de enchentes. Se cada um fizer a sua parte... Ameniza. Tá tudo Dizer lindo. que vai resolver, não vai resolver. Mas que vai amenizar, vai. Bom, vamos lá, pontos de alagamento da região metropolitana de São Paulo. Vamos lá para a próxima tela aí. Então temos aí um mapa. As partes brancas são as partes aí dos rios, né, as suas margens. Então são pontos suscetíveis, aí, zonas suscetíveis a enchentes, né? E a habitações nessas regiões aí, né? Nós estamos falando aí da região metropolitana de São Paulo, então ela é bastante povoada, né? As partes em azul no mapa da esquerda mostra aí as regiões hidrográficas, né, da cidade aí de São Paulo e as suas cidades conurbadas pela região metropolitana, né? E os pontos vermelhos à esquerda, tanto da esquerda como à direita, são aquelas regiões bem suscetíveis a alagamentos, tá certo? Então não são poucas, né, os pontos de alagamentos que nós temos na região metropolitana de São Paulo. Então nós temos aqui na cidade de São Paulo e outras cidades, né, que abrange aí. Tem o Rio Tietê aqui, temos aí o Rio Tamanduateí e o Rio Pinheiros. As marginais cruzam esses rios, né, acabou afunilando o leito dele, né, então por mais que se faça, vai ocasionar as enchentes das marginais. E aí vai ter lá nas marginais aquelas bombas, né, para tentar retirar água de um ponto e jogar para o outro. Quer dizer, são soluções paliativas que não vão resolver a situação permanente. Então vai ser sempre aquela situação paliativa e isso acontece muito aqui, infelizmente, no nosso município. Exatamente. Né? E aí a gente estende para Grande São Paulo. Exato. E aí, logicamente, vai ter esse exemplo que vocês vão ver num vídeo curtinho, né? Entenda os motivos das enchentes na nossa cidade. Está mostrando aí uma cidade, muitos aí vão reconhecer, eu não vou falar para ser surpresa, mas vocês vão ver aí isso, o que acontece nessa cidade acontece em várias cidades no Brasil, principalmente aqui também na cidade de São Paulo. Então vamos lá assistir o vídeo e a gente volta já para a atividade. Por que acontecem tantas enchentes em Santos? Em primeiro lugar, chove muito na nossa região. Às vezes, as chuvas caem com tanta intensidade que as galerias pluviais não conseguem dar vazão imediata para tanta água.
O lixo e entulho jogado pelas pessoas nas ruas, nos bueiros com lixo, também causa inundações. Levado pelas chuvas, o material entope bueiros e tubulações. Com isso, a água não escoa e provoca os alagamentos. Mas não é só isso. Santos é cercada pelo oceano e manguezais. Quando a maré está alta, o mar avança sobre os canais, os rios e as regiões mais baixas da cidade, bloqueando as galerias de escoamento da chuva. Empurrada pelo mar, a água das chuvas retorna pelas tubulações, transbordando bueiros e inundando ruas. O problema piora com as enxurradas que descem os morros. A zona noroeste é a região que mais sofre. Ocupada de forma desordenada, tem o solo encharcado com rios, mangues e canais tomados pelo lixo. É isso aí, pessoal. Então aí mostrou aí a cidade de Santos, né, os problemas socioambientais. E eu vou deixar bem claro isso, porque alguns aí no chat, eles acabam falando, não é socioambiental. Como não é socioambiental? Vamos voltar para a habilidade aí, coloca a habilidade aí, por gentileza, e vamos ler a habilidade. Vamos lá para a habilidade, Giovanni, por gentileza. O segundo slide aí. Identificar e descrever problemas socioambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência. Lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico, entre outros. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Giovanni. Entenderam? Então, assim, coloca no chat assim, coisas positivas para ajudar a aula. Eu fico meio cansado, às vezes, de professores que querem mesmo que tumultuar um pouco a aula. Já tá, sabe, já estou aqui quase 2 anos, vocês já estão acostumados com as aulas, não estou aqui para ficar perdendo meu tempo, estou aqui para ensinar. Dizer que socioambiental não é esse tema que a gente está abordando, então é o quê, professores? Que estão colocando no chat? Pelo amor de Deus, né? Paciência tem limite. Vamos lá para a atividade. Vamos para a atividade, porque o nosso foco principal aqui são os estudantes, os professores que contribuem com a nossa aula. Estudantes, coloca o nome da escola, o seu nome, para a gente fazer dessa aula uma aula bem alegre e animada, combinado? O que pode ser feito para melhorar os problemas socioambientais na sua cidade? O professor Antônio Russo já deu uma dica, a gente volta em 1 ou 2? 1 minuto. 1 minuto, já. Isso aí, galerinha, ó, os alunos da turma do 6º ano B do Esther Garcia, da professora Dilma estão presentes. Muitos elogios aqui para o professor Antônio. Professora Edna colocou, bom dia, professor Antônio, você é show, excelente profissional. Concordo e assina embaixo, porque até na educação física ele já está se enfiando, ele já começa a fazer a ginastiquinha, o alongamento dele, arrasando. Temos aqui a participação do professor Márcio. Conscientização da população. Então, por isso que eu falei que você já tinha dado a dica. Não, mas é isso aí, o professor Márcio tem razão. Agradeço aí os elogios são recíprocos para a grande maioria dos professores aqui que acompanham o Centro de Mídias. Eu quero deixar bem claro, nós estamos aqui para ajudar e colaborar. Nós estamos aqui para fazer concorrência não, tá certo? Então, quando a gente faz uma aula aqui, leva dias para se fazer. Essa aula aqui foi feita em julho, nós estamos em setembro. Isso que eu falo, dias, meses, então, a gente precisa de meses para montar. Então cansa, de vez em quando é cansativo. Eu não gosto de dar ibope para esse pessoal, mas de vez em quando é bom dar um toque. E nós vamos entrar para um outro problema socioambiental, que já falei antes sobre escorregamentos de massa, que é o deslizamento de terra, né? Então, pontos de deslizamento também na região metropolitana de São Paulo. Então, nós temos lá regiões
com baixo, né, índice aí de deslizamentos, que são os pontos verdes, principalmente aí nas áreas mais centrais. Temos aí os pontos médios distribuídos aí por toda a região metropolitana de São Paulo e temos aí em vermelho os pontos com alto índice de deslizamentos, desses pontos de deslizamento de terra, né? E a gente observa aí, né, principalmente aí na faixa litorânea, né, das regiões aí, né, o que logicamente colabora com a questão aí da Serra do Mar. Então lembra que eu falei, quando a gente fala sobre deslizamento de terra, é porque foi tirada a vegetação do local. Então faz parte, sim, de um processo ambiental. Se as pessoas tivessem, logicamente, melhores condições econômicas, elas não estariam vivendo nessas regiões. Nós não podemos condenar essas pessoas. Mas também tem outros tipos de desmatamentos que acontecem nas regiões serranas que também proporcionam estes deslizamentos, que são questões aí também econômicas, tá? Mas num outro sentido, tá certo? Agora, um outro problema que também temos aí, que é um problema urbano, é o transporte público, né, aqui no Brasil. Mais de 60 milhões de pessoas nas cidades brasileiras são transportadas diariamente pelo transporte público de passageiros. Fundamental para a grande parte da população brasileira, o transporte público tem características que o distinguem de outros, qual seja a universalidade e a continuidade de atendimento na forma de redes de linhas e itinerários de ônibus ou de sistemas metroferroviários. É um direito social nos termos da Constituição Federal do Brasil. Além de ser um problema social, também é um problema ambiental, porque o ônibus utiliza diesel, que é combustível fóssil e polui a nossa atmosfera. Então, também é um problema socioambiental em dois sentidos. Aquele problema social que muitos de nós utilizamos o transporte público, que em boa parte das regiões são transportes públicos precários, e tem a questão também do poluente. Então, são dois fatores negativos dentro desse aspecto que nós estudamos da habilidade de problemas socioambientais urbanos, tá certo? Na próxima tela, aí nós temos aí aquele problema que a gente estava citando sobre a moradia. Ações, que aí nós vamos falar ações de melhoria. Então, a Constituição define a moradia como um direito social e estabelece em seu artigo 23 a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico entre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ninguém está isento de culpa sobre problemas habitacionais no Brasil. Então, faz parte da União, do governo federal, faz parte do governo estadual, faz parte do governo municipal de fazer com que seja construída habitações e que as pessoas deixem de viver aí nas ruas, deixem de viver em regiões perigosas, principalmente em morros, né? Pode ser utópico, mas está na Constituição nossa, né? Então a Constituição de 88 ela é clara sobre o direito do cidadão em ter moradia. A próxima aí é a despoluição de córregos e rios. Tá? Então nós temos aqui o governo do estado de São Paulo, por meio do programa Novo Rio Pinheiros, tem por meta reduzir a emissão de esgotos, promovendo a recuperação ambiental do rio, que é uma referência para a cidade. Desta forma, espera-se que a população da cidade possa vir a usufruir das margens do rio, como também possibilitar a sua navegação, o que traria benefícios para a malha viária nas marginais. E para quem já estudou o Mercosul e já verificou, por exemplo, na malha hidroviária do Mercosul, temos aí o rio Tietê, né? E, logicamente, não tem como fazer a navegação, né, pelos resíduos que se tem nesse rio, e por mais que se tire os resíduos, eles são jogados novamente, porque a coleta de esgoto precisa estar 100%, né, e aí se evita a coleta de o esgoto ir para o rio, se evita os dejetos industriais, que a gente viu até em aulas anteriores, ainda continua sendo jogado, lógico, numa quantidade menor, mas continua sendo jogado no rio, e o pior, né, o cidadão também joga o rio, transformando ele, né, numa parte aí de lixo a céu aberto, né? Então, o assoreamento do rio também é grave, né, e faz com que, logicamente, as embarcações não consigam passar, principalmente embarcações de grande porte, tá certo? E aí nós temos aí os investimentos tratados aí na questão aí, principalmente dos esgotos. Então,
Está lá os investimentos estimados para tratamento de esgoto, considerando processos de maior complexidade, eficiência superior a 80%. A gente observa nos mapas, as partes mais escuras são as partes onde tiveram maiores investimentos, acima de 20 bilhões de reais, tá certo? Isso aí, dados de 2017. Região do Norte e Nordeste são os que receberam, com algumas exceções aí, menores investimentos, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí, quero agradecer a todos, tá certo? Desculpa aí o desabafo, né? Entra aí no Saiba Mais, esqueci aí do Saiba Mais, printe a tela aí, faça uma pesquisa na secretaria, do site da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento. Eu agradeço a todos aqui que participam da aula positivamente, ajudando a gente aí cada vez mais a melhorar a educação, que é o nosso objetivo aqui do Centro de Mídias. Melhorar e colaborar, tá certo? Obrigado, Ju, pela participação. Imagina, mas eu acho que os professores aqui que estão mandando um monte de elogios pra vocês merecem coração. É o que faz a gente continuar aqui, né? Merece coração e mandem coração pro professor que eu tô printando aqui todas as respostas positivas. Beijos. Forte abraço a todos. Coração!